Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Para aqueles que não teve oportunidade ainda de me conhecer, meu nome é Hélio. Eu sou um dos trabalhadores do Centro Espírita, Trabalhadores da Luz Eterna. Nós estamos com um projeto que aborda a questão do suicídio. O projeto, o nome dele é Sobre Suicídio, é preciso falar. Porque o suicídio, ele espalhou pelo mundo inteiro, nesses tempos contemporâneos de correria e de muitas situações, olhar indiferente para a realidade que o ser humano tem vivido, para as dificuldades que cada um tem enfrentado, a gente acaba deixando de lado coisas que eram normais de serem observadas em tempos passados, mas que hoje, em razão da correria, não são observadas. Eu preciso de trazer algumas informações que são muito relevantes para o conhecimento da razão desse projeto sobre suicídio. É preciso falar. Talvez as pessoas não se deem conta disso, mas o suicídio é objeto de preocupação da Organização Mundial da Saúde e das agências de saúde de países afora. A cada 42 segundos, imagine, meus irmãos, a cada 42 segundos, uma pessoa evade dessa vida através do suicídio. Isso a gente falando no mundo. No Brasil, o Anuário da Segurança Pública, que é divulgado anualmente, ele traz uma informação que no Brasil, a cada 15 minutos, uma pessoa se suicida. Olha que números são esses. No mundo, a cada 42 segundos. No Brasil, a cada 15 minutos. E o maior problema é que isso são os dados conhecidos. Mas e os que não são conhecidos? Só para que a gente tenha uma ideia, as tentativas são maiores, o número de tentativa é maior do que o número de suicídio registrado. Então, se no mundo, a cada 42 segundos, registra-se um suicídio consumado, então, em menos de 42 segundos, além do suicídio que foi consumado, registra-se também uma ou mais tentativas. Mas, segundo esses mesmos estudos, há indicativos de que aqueles casos, principalmente em países menos desenvolvidos, aqueles casos que não chegam ao conhecimento das autoridades, supera, mas e muito, esses dados que são registrados pela Organização Mundial da Saúde e no Brasil, pelo Anuário da Segurança Pública. Então, esse suicídio que ocorre a cada 15 minutos no Brasil tem uma conta igual ou maior em tentativa e tem outra muito maior que sequer chega ao nosso conhecimento. E aí tem umas informações que a gente precisa de tratar delas, que é a incidência por grupo de faixa etária. Hoje, nós, como eu disse no começo, a gente vive uma vida muito corrida e a gente não tem muito tempo para olhar para os outros. É muito comum filhos levarem pais para casas de repouso, para asilos, alguns até com certo conforto, com cuidados médicos, geriatras, com alimentação, mas outros são deixados nos asilos e, eventualmente, os familiares vão lá visitá-los. Mas isso traz um grande desgosto, porque todos nós somos filhos e grande parte de nós somos pais. Só nós sabemos a dedicação que a gente dispensa aos nossos filhos na infância, na adolescência e às vezes até na fase adulta. E de repente a pessoa se vê num asilo ou numa casa de cuidados sob o cuidado de pessoas que ele jamais tinha visto. Por mais que aquelas pessoas sejam cuidadosas, sejam carinhosas, mas não é a mesma coisa do cuidado da família, da atenção que a família dá para o seu familiar. E aí, a maior incidência ocorre em pessoas acima de 70 anos. A pessoa viveu uma vida de trabalho e nesse final de vida se sente abandonado,
e acaba se suicidando. Ou, às vezes, pratica o ato do suicídio dentro da própria casa, porque não quer dar trabalho para os familiares. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. O André Luiz, numa das obras psicografadas pelo Chico Xavier, ele dá uma lição muito importante para nós, que é entender e aprender a ter a chamada piedade filial. Ou seja, os filhos que cuidam dos pais são piedosos. E isso a gente aprende na infância. Somos nós, pais, mães, que ensinam os filhos a ter essa piedade para evitar que o pai ou que os pais sejam depois, por esses filhos, levados às casas de repouso e abandonados aos cuidados de estranhos, ou mesmo sejam abandonados dentro da própria casa e eles se sintam tão constrangidos que acabam optando por tirar a sua própria vida. Mas o mais triste disso é que existe um paradoxo do ato suicida nas faixas etárias. Hoje, o suicídio é a terceira maior causa de mortes entre jovens de 19 a 24 anos. Imagina, meus irmãos, jovens de 19 a 24 anos, a terceira maior causa de mortes. O que está acontecendo conosco? O que a gente está fazendo com os nossos filhos? O que os nossos filhos estão fazendo consigo? Não é possível que a gente não olhe para esse detalhe. O suicídio, ele é tratado no mundo hoje como questão de saúde pública, porque ele causa um problema gigantesco de ordem familiar, de ordem social, de ordem religiosa, de ordem espiritual. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais adiante, para a gente entender melhor. Mas a gente precisa entender quem é que suicida mais, segundo esses dados estatísticos, esses estudos. Por incrível que pareça, a mulher é a que mais tenta o suicídio. Quem mais suicida, quem obtém o sucesso no ato do suicídio, são os homens. E aí obedece essa mesma regra da faixa etária. Não tem variação para isso. A mulher, ela consegue um pouco menos de sucesso nas suas tentativas, porque, via de regra, a mulher ela usa medicamentos para se suicidar. E o medicamento dá tempo de ser socorrido, levar ao hospital, fazer lavagem estomacal e acaba recuperando. Já o homem não. O homem usa de armas, usa do enforcamento. E o enforcamento de arma é muito difícil de conseguir reverter a situação. Então, olha, o suicídio tem maior incidência na faixa de acima dos 70 e em jovens de 19 a 24. Quem mais comete suicídio são homens, que conseguem mais sucesso são homens, utilizando de armas ou de enforcamento. Quem tenta mais o suicídio são as mulheres. Ela não obtém tanto sucesso assim, porque, em regra, as mulheres utilizam medicamentos que são, se socorrido a tempo, reversíveis. Fato é que, no mundo, em torno de 800 mil a 1 milhão de pessoas se suicidam ao longo de um ano. Olha para vocês verem. Quantidade de vida perdida. Eu sei, o suicídio, ele é um assunto que mais parece um tabu entre as famílias. Em regra, as pessoas não gostam de falar sobre isso. E eu estou falando para vocês porque eu tenho experiência sobre o assunto. Eu venho de uma família que, consumado, já são 14 suicídios. E um tanto desse ou mais de tentados. E outros que a gente nem tomou conhecimento. Isso considerando avós, primos, tios, nessa relação. Então, eu sei muito bem o que é isso. E o suicídio é um ato muito cruel. Ele
é um ato de desespero, mas é também um ato de egoísmo. O que é isso? É eu atentar contra a minha própria vida. Mas a pessoa que atenta contra a própria vida, a pessoa que tenta o suicídio, a pessoa que se suicida, via de regra, ela não está querendo morrer. O que acontece é que ela carrega consigo uma dor tão grande, um desespero, um sentimento de incapacidade de reagir àquelas condições que ela está vivendo, que ela quer se ver livre dele. E, equivocadamente, acha que se encerrar sua vida física, vai resolver todos os seus problemas. E um pouco mais adiante, nós vamos perceber que não é assim. Não é desse jeito que a coisa funciona. O ceifamento da vida física não tem relação nenhuma com a vida espiritual. A vida espiritual continua. E aí nós vamos entender mais adiante como é que ela continua e o que pode acontecer no caso do suicídio. Mas antes disso, nós precisamos de entender como é que as pessoas se suicidam. Quais são os tipos de suicídios? Porque a gente acha que suicida é só aquele que dá um tiro na cabeça, que se enforca, que bebe veneno, não é isso? Esse é o chamado suicídio direto. Aquele que a pessoa atenta contra a sua integridade física e faz cessar a sua vida física, ele é chamado de suicídio direto. Quando a pessoa dá um tiro na cabeça, como eu já disse, se joga na frente de um carro, bebe veneno, isso é chamado de suicídio direto. Mas eu tenho uma informação para vocês que ela é preocupante. Porque esse direto é a menor modalidade de suicídio que nós temos conhecimento. Olha para vocês verem. Aqueles números que eu tratei lá atrás, de 800 mil a 1 milhão por ano de pessoas, a cada 42 segundos no mundo, um suicida, a cada 15 minutos no Brasil, esse é só do suicídio direto. Aquele registrado pelo Anuário de Segurança Pública, aquele que as agências de saúde têm controle. Mas o problema é o chamado suicídio inconsciente. E todos nós somos suicidas inconscientes. Você que está espantado com essa informação minha, provavelmente você também é suicida inconsciente. E eu vou dar um exemplo do primeiro caso do suicídio inconsciente. A pessoa que bebe, usa droga, come demasiado, se irrita, toma medicamento sem necessidade. Aquela pessoa que se entristece com facilidade, sem motivo. Aquela pessoa que se enraivece sem necessidade, carrega consigo a cólera. Isso é suicídio indireto. É o chamado suicídio inconsciente. Para quem é adepto da doutrina espírita, conhece a obra do Chico, Nosso Lar, a psicografia ditada pelo André Luiz, e o André Luiz traz uma informação para a gente lá, que a gente não pode deixar de lado. Ele relata lá no livro que, depois de muitos pesadelos e muitos sofrimentos, ele acordou numa região umbralina que as pessoas o estavam acusando de ser suicida. Ele falou, como suicida, gente? Eu tive foi um problema no intestino e tive que fazer uma cirurgia e não me recuperei dela. E o espírito explicou para ele, salvo engano, Clarencio, explicou para ele que não era daquele jeito. Que os problemas que ele tinha tido, de fato, levou ele à morte. Mas a beberronice dele, o fato de ele fumar, tudo causou. A alimentação desregrada que ele era acostumado a fazer aqui na Terra, tudo deu causa àquela doença. E ele, quando desencarnou, ele respondeu no plano espiritual, foi tratado no plano espiritual como um suicida, embora inconsciente. Quantos de nós, e aí eu estou incluindo a mim, embora eu não beba,
mas eu me irrito com a relativa facilidade. Por coisas que não faz o menor sentido a gente se irritar, a gente se irrita. Essa irritação desnecessária, ela produz substâncias químicas que afetam o funcionamento de todo o nosso organismo, e quando o organismo é afetado de maneira que o corpo não está preparado para aquilo naquele momento, o que a gente está fazendo? A gente está adoecendo esse mecanismo físico, que na verdade é o transporte do espírito. E aí ele se desgasta, vai adoecer e pode morrer. Então, olha para vocês verem. A questão do suicídio inconsciente. Você quer ver outra forma de suicídio inconsciente que ninguém imagina? O apego demasiado às coisas materiais. Tem pessoa que não se desapega daquilo que tem de material, do dinheiro que tem no banco, do carro novo, da casa. Quanto mais tem, mais quer. E sofre por causa disso. As pessoas que comem desregradamente, o nosso organismo está preparado para se alimentar de acordo com aquilo que é necessário para a produção das suas energias. Quando a gente extrapola isso, o que a gente está provocando? Obesidade. A obesidade faz o quê? Causa doença, porque a obesidade mórbida, ela afeta rins, afeta fígado, afeta pâncreas, afeta o sistema circulatório e abrevia a nossa existência. Olha para vocês verem o quanto o suicídio é um tema alargado, que a gente não olhava para isso, achava que isso era problema só dos outros, e na verdade a gente está incorrendo no mesmo problema. Então nós precisamos de nos cuidar do nosso corpo físico, do veículo de transporte do espírito, da alma, é não ser suicida. Nós somos criação de Deus. Deus criou o espírito para que ele progredisse ao longo das suas migrações por onde fosse que ele fosse reencarnado. E aqui no nosso orbe, para que os bilhões e bilhões de espíritos que necessitam passar por aqui, a providência divina construiu essa estrutura biológica chamada corpo humano, e a gente, às vezes, a maltrata. Inclusive com o suicídio. Tem consequência. Para aquele que bebe muito, para aquele que come muito, para aquele que dá o tiro na cabeça, para aquele que se enforca. Suicídio, conceito e consequências. Então, até agora, eu falei do conceito. Do que é o suicídio, o que é o ato do suicídio, como que ele se dá, e a gente precisa de entender, no plano físico, algumas causas do suicídio, até para a gente se situar e saber orientar pessoas que eventualmente estão passando por isso e a gente não se apercebe. O suicídio, em regra, as pessoas o praticam por algumas situações. Vergonha de perder. Vergonha na derrota. Tem pessoa que se sente tão frustrado com a derrota que prefere tirar a própria vida do que enfrentar ou encarar aquelas pessoas que tinham expectativa do que ele poderia fazer. Os atletas olímpicos. Muitos deles foram para o Japão e não conseguiram nenhum resultado, embora tenham treinado anos a fios. E não conseguiu. Voltou sem trazer a medalha. Mas isso, nós temos responsabilidade como pais. Vocês já ouviram falar em alguma situação de algum pai treinar o filho para perder? Não treina, né? A gente só treina os nossos filhos para ser o melhor médico, ser o melhor advogado, ser o que ganha mais dinheiro, ser o mais inteligente, o primeiro aluno da classe. E eu não estou dizendo que a gente tem que ensinar os nossos filhos a serem os derrotados. A gente tem que ensinar os nossos filhos a lidarem com a derrota. Porque a nossa vida é formada muito mais de derrota do que de vitórias. Então, meu irmão, se você tinha uma namorada bonita e ela terminou com você, ou você, minha irmã, tinha um namorado bonito e ele terminou com você, guarde uma coisa. O Chico Xavier falou, certa feita, que
a gente convive com as pessoas exatamente o tempo que a gente necessita conviver com elas. E que elas se vão, ou a gente também vai, quando chega o tempo de ir. Então, não é porque a minha namorada ou o seu namorado terminou com você, por mais que você seja apaixonado ou apaixonada por ele, que você tenha que encerrar a sua vida. Isso é só um acontecimento da vida que todos nós estamos sujeitos. Daqui a pouco tem outro, ou tem outra. Deus coloca sempre as pessoas no nosso caminho pelo tempo que a gente necessita e com as pessoas que a gente necessita conviver. Cada um de nós está na família que precisa estar. Cada um de nós tem o corpo, a compleição física que nós necessitamos ter. Então nós não temos que desesperar porque acabou um relacionamento. Daqui a pouco tem outro. Eu fiz um negócio ruim. Minha família perdeu tudo que tinha. Eu era um homem rico, gastei meu dinheiro todo. Eu, por exemplo, vou contar para vocês, eu comprei uma casa num condomínio fechado, certa feita, e antes de ela ser concluída, a construção dela, e me passar a escritura, o construtor sumiu, foi embora. Isso tem 16 anos. Até hoje eu não recebi a casa. Mas por que será que isso aconteceu comigo? É lógico, nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Mas a providência coloca as pessoas na nossa vida, lembra, o Chico falou, aquelas que a gente precisa de conviver. Às vezes eu tinha um ajuste de conta com essa pessoa, e o ajuste não foi bom, nem para ele, tampouco para mim. Então, quando a gente toma um prejuízo muito grande, não é razão para a gente tirar a nossa vida. Pelo contrário, é razão para a gente trabalhar ainda mais. Tem outra situação. Fugir dos problemas. É comum pessoas se matarem para fugir dos problemas. Principalmente a questão de fidelidade ou infidelidade conjugal. Um dos cônjuges, um dos namorados trai o outro e o outro não se conforma com aquilo e acaba se suicidando. Ou eu tenho problema de saúde que não tem cura e aí acabo tirando minha vida achando que eu vou ficar livre do problema. Não vai. E eu vou te explicar por quê, meus irmãos. Os problemas que nós carregamos nessa vida são nossos. Fomos nós que criamos esses problemas. Então, cabe a nós resolver esses problemas. Ninguém vai resolvê-los por nós. Seja nessa existência, seja na existência futura. Quando a gente chega do lado de lá, nós vamos perceber que os problemas foram juntos e nós ainda nos agravamos. Outra coisa que é motivo de suicídio é o desconhecimento da imortalidade da alma e o desconhecimento das leis de Deus. No livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz faz o seguinte alerta, que a morte do corpo não exime o espírito da obrigação de se renovar. Tá vendo? Não adianta eu me matar. A minha obrigação de renovação, de crescimento como espírito, ela vai andar comigo. E mais hora, menos hora, esses problemas vão retornar. E eu vou ter que resolver todos. Todos. Porque faz parte da essência da existência nossa como espíritos imortais que somos. Nós nascemos para a perfeição. É lógico, nesse caminho do nosso aperfeiçoamento, nós fazemos uso do nosso livre-arbítrio, na maioria das vezes equivocados. Vocês imaginam que as nossas escolhas ao longo da nossa vida, em regra, são equivocadas, mas nós caminhamos sempre para o nosso aprimoramento, embora, eventualmente, façamos algumas escolhas equivocadas. E nós temos que estar muito atentos para entender como é que a pessoa te pede ajuda. Porque o suicida,
ele não chega para você e fala assim, eu vou suicidar. Não, isso acontece. Ele vai dando sinais, mas nós não somos treinados para perceber esses sinais daqueles que acabam praticando o ato e evadindo da vida com essa brutalidade contra a criação de Deus, ofensa à lei divina. Mas nós, familiares, temos que ficar atentos aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos pais, porque o suicídio, ele não é particularidade de ninguém, ele afeta todas as classes sociais, ele afeta todos os ciclos de idade. Tem suicídio infantil, para você ter uma ideia. Como que pode um negócio desse? Mas a literatura já registra suicídio de criança, de 6, de 8 anos. Você vai imaginar qual que é a lógica disso? Uma criança de 6, 8 anos se suicidar. Sofrimento. Sofre tanto, é tão maltratado, que prefere tirar a própria vida. Mas, primeiro sintoma que a gente precisa observar, que ocorre muito suicídio com eles, são as pessoas depressivas. Você já percebeu? Você já conheceu ou conhece alguém com depressão? A pessoa não tem disposição sequer para tomar um banho, na fase aguda da doença. E isso precisa de ser tratado. É médico, psiquiatra, psicólogo, analista, medicação. Então, a gente não pode tratar a depressão como se fosse uma frescura de quem está acometido por ela, porque ela leva ao suicídio. A incidência de depressivos que se suicidam é um absurdo de grande, porque a pessoa depressiva ela não vê razão para viver, não vê graça em nada, não tem nada que tenha sentido para ela. Então, a gente precisa de ter esses cuidados. Outro sinal que a pessoa dá é mudança de hábito muito repentina. Era uma pessoa muito feliz, de repente ficou triste, ficou recluso, calado, não participa mais de reuniões familiares, reuniões de amigos. São sinais que as pessoas emitem. Pessoas que se entregam à drogadição, e essa drogadição que eu estou falando aqui não é só o uso de maconha, cocaína, crack, não. Tabagismo exagerado, alcoolismo. Tem pessoa que bebe até perder o sentido, é droga. Medicação, tem pessoas que viram dependente de medicamento e não conseguem sequer dormir. Ah, se eu não tomar um Rivotril, eu não consigo dormir. Então, porque alguma coisa não está bem. Então, todos esses elementos são situações que a gente deve observar. Pessoas que têm grandes perdas e passam a viver uma vida diferente do que vivia antes, às vezes, meus irmãos, essas pessoas estão precisando só do nosso ouvido. Precisa só falar. A gente faz um ato de caridade que não tem tamanho. Sentar com essas pessoas e ouvir. O que você quer falar? O que está acontecendo com você? Eu tenho observado que você está diferente. Eles resistem a falar disso. Eu estou falando porque eu conheço pessoas muito próximas a mim que se suicidaram e a gente tentou se aproximar. Mas eles resistem a se abrir. E vai se fechando cada vez mais. Então, esses pontos que eu trouxe para vocês são sinais, mas tem vários outros. Esses não são exclusivos, nem peremptórios. Tem vários outros. Não se encerra aqui os sinais. Mas nós precisamos de conhecer esses para prestar atenção e contribuir para evitar a ocorrência de suicídio na família ou entre amigos. Pois bem, toda aquela pessoa que pratica o ato de suicídio, ela acaba acumulando algumas consequências que ela vai enfrentar. E isso é objeto de preocupação, não é de hoje, não é agora que nós estamos tratando especificamente disso por causa do projeto sobre suicídio, é preciso falar, lá do Centro Trabalhador da Luz Eterna. Lá no projeto, 13 espíritos suicidas retornaram através de declarações por psicografia, e o médium Jorge Couto psicografou
e deu forma a isso no livro que chama O Suicídio e a Justiça Divina. Então, é objeto de preocupação das casas espíritas hoje, é objeto de preocupação dos hospitais, mas isso já era objeto de preocupação na época do Allan Kardec. Quando Allan Kardec estava escrevendo o Livro dos Espíritos, ele, preocupado com isso, uma questão do suicídio, que já ocorria naquela ocasião, num capítulo, ele tratou disso. O espírito benfeitor, que estava trazendo para ele as respostas, foi indagado por ele. Na questão 957 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou quais são, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio. O Allan Kardec perguntou. E o espírito benfeitor que trazia as informações, embora seja magnânimo, generoso, misericordioso, se tem uma coisa que ele não faz é mentir. Ele fala a verdade mesmo. Direto, na lata. E olha, as consequências são diversas. São várias consequências. E não são iguais para todos. Porque numa outra ocasião nós podemos tratar disso. O suicídio tem várias circunstâncias. Mas, na regra geral, tem uma que é igual para todos. Uma das consequências, que é o desapontamento. Porque lembra que eu falei que a pessoa, na verdade, não quer morrer? A maioria delas quer, na verdade, se livrar daquela dor, daquela tristeza. Mas a maioria das pessoas que cometem suicídio, ela acha que, encerrando a vida física, ela encerra os problemas que a acompanham e está tudo pronto. Lembra que eu falei? Os nossos problemas são nossos. Então não interessa se vai ser nessa existência ou se vai ser em existência futura, somos nós que resolvemos os nossos problemas. E a primeira consequência que o benfeitor fala para o Allan Kardec, para ser registrado no Livro dos Espíritos, na questão que eu acabei de ler, 957, é o desapontamento de que tudo continua como era. A pessoa acabou de se matar, acorda do lado de lá e vê que a vida continua. Mas qual que é a lógica disso? Eu estava vivo ali, dei um tiro na minha cabeça, e agora eu estou de cá com a cabeça estourada e com todos os problemas que eu tinha. Com o remorso que eu carregava, com a tristeza que eu estava, com a agonia que eu estava sentindo, e com o agravante do último ato que eu pratiquei, que é um crime contra a lei divina. Porque lembra, nós somos criação de Deus. Olha para vocês verem a situação. Outra consequência que o benfeitor falou para Kardec é que alguns dos suicidas começam a expiação imediatamente. Outros, em vidas futuras. Mas olha para vocês verem que coisa mais interessante. A consequência de que tudo continue igual, ela traz um agravante que é pior do que todas. Porque nós, quando reencarnamos, nós passamos por um planejamento de formação do corpo físico, e uma coisa errada dá para a gente escolher família, escolher pessoas que a gente vai conviver com elas, e a gente vem com um prazo de validade. Esse é o grande problema secundário das consequências do suicídio. A gente é ligado a esse corpo físico, o nosso perispírito, corpo espiritual, por um cordão fluídico. Então nós temos uma vinculação direta, uma vinculação espiritual física. O perispírito ligado ao corpo físico através de um cordão que dura o tempo de vida que nós estamos programados para viver. Se eu vim com a programação para viver 70 anos e aos 20, por desgosto, por tristeza, por dor, por achar que minha vida não presta, porque está tudo difícil, ninguém gosta de mim, eu tenho um emprego ruim, eu sou feio, eu fiquei gordo, meu cabelo ficou branco, fiquei careca, seja lá por que razão for. Minha namorada me largou, minha mulher me traiu. Eu resolvo aos 20 anos, 22, 23, 25, me matar. E aí, dou um tiro na cabeça.
acordo lá de lá na sequência do meu ato e vejo que eu estou vivo e meu corpo está morto. Mas eu estou ligado ao corpo. Porque lembra, eu vim para viver 70. E eu encerrei minha vida física aos 25. 25 para 70, 45. O que vai acontecer? Segundo os registros literários da doutrina espírita. Esse perispírito desse suicida vai ficar preso ao corpo físico por esse cordão até completar os 70 anos. Ele vai sentir o apodrecimento da carne, ele vai sentir os bichos comendo o seu corpo lá no cemitério. Ah, mas então eu vou me cremar. Ele vai sentir o fogo queimando o corpo, porque existe uma relação de intimidade tão grande entre o perispírito e o corpo físico, por força dessa ligação, que tudo que o corpo físico, todas as percepções que o corpo físico se sujeita, o perispírito sente. Você imagina ficar preso a um esqueleto, a um corpo em decomposição no cemitério, por 45 anos e não conseguir se desprender? Olha se vale a pena, meus irmãos. O suicídio não é uma boa escolha. O suicídio é uma escolha muito ruim, mas muito ruim mesmo. Meu Deus do céu, você nem imagina. No livro Céu e Inferno, do André também, lá na questão 17, o suicídio da samaritana, ela vem para dar essa resposta. Eles perguntam para ela se tal estado sobrevém sempre ao suicídio, ou seja, aquilo que eu estou vivendo sobrevém ao suicídio? Ela responde, sim, sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida, até o termo final, ou seja, se eu vim para viver 70, eu vou ficar até os 70. A morte natural é a liberação da vida. O suicídio não a rompe por completo. Ou seja, o suicídio tira o corpo físico da existência, mas o perispiritual fica ligado a ele. O que rompe a ligação é a morte, em definitivo, que está programado para a gente viver. Se eu extrapolo isso, ou antecipo a minha existência, eu vou ficar vinculado ao corpo. Não tem jeito. Isso está no livro Céu e Inferno, um relato de um espírito que vem dar testemunho do que já tinha sido falado lá no livro dos espíritos. Então, o suicídio não resolve o problema. O suicídio, pelo contrário, ele acumula problema. É muito pior. É uma escolha horrorosa. Se está difícil, meu irmão, em frente. Se doeu, em frente, vai passar. Não se preocupe com isso. O tempo é o senhor dos acontecimentos e tudo tem solução. Tudo. A gente tem que ter calma. E outra situação. Olha, nós vimos uma consequência, que é o desapontamento de que tudo continua igual depois da morte, não mudou nada, pelo contrário. Nós vimos outra consequência, que é o fato de ficar ligado ao corpo pelo tempo de vida que ainda te resta. Nós vamos ver agora uma outra consequência, que é o espírito que desprende do corpo físico, fica lá 40 anos, 45, e desprende, ele vai retornar para onde? Para o plano espiritual. Mas ele é um suicida. Ele se regenerou do ato que ele praticou? Não, ele estava preso. Às vezes fica até mais revoltado de ver o corpo naquelas condições. Só que ele desprendeu. E aí? O que vai acontecer com ele? Duas consequências, nós vamos tratar da primeira. No livro Memórias de um Suicídio, da Ivone do Amaral, o Camilo Cândido Botelho, um português que morreu, suicidou aos 65 anos de idade, lá por 1800 e qualquer coisa, ele relata para a Ivone o que ele encontrou. Ele disse que se surpreendeu ao se ver aprisionado num lugar que chama o Vale dos Suicidas. E o Vale dos Suicidas, gente, apesar da descrição dele ser tenebrosa, porque, segundo Camilo, era um mundo desolador, formado por vales profundos, cavernas sinistras
E no interior dessas cavernas, lá no Vale dos Suicidas, segundo ele, uivavam, quais malta de demônios, espíritos atormentados pelo sofrimento. Espíritos suicidas com remorso gigantesco dos atos praticados, que estavam... A gente não pode nem chamar aprisionados, porque o Vale dos Suicidas é uma espécie de um local de tratamento. Ele é, inclusive, protegido pelos lanceiros de Maria Santíssima, aguardando essas pessoas que para lá vão se recuperar ao ponto de serem resgatados para o tratamento e preparação para a reencarnação. Mas, segundo Camilo, esse vale é um lugar de miséria, de sofrimento, um ambiente úmido, escuro. Segundo ele, é, na verdade, a materialização do choro e ranger de dentes que Jesus Cristo alertava a todos. Então, imagina esse ambiente. Nesse livro, O Suicídio e a Justiça Divina, no caso 2, tem uma moça que chama Fátima, que se suicidou, praticou aborto, e em razão do aborto, ela morreu, ingestão de abortivos e ervas. E ela volta e relata a mesma coisa que o Camilo Cândido Botelho está relatando. Então, é um sofrimento maluco. E o pior de tudo, que lá no Vale dos Suicidas, depois que o espírito se desprende do corpo físico e vai para lá para aguardar o tempo passar para ser preparado novamente, para ser resgatado para a colônia espiritual Maria de Nazaré, para ser tratado e preparado para reencarnações futuras, ele sente todas as dores, todas as culpas, todo o remorso daquele ato que ele praticou. Essa menina, eu me permito falar dela, porque é um pedido dela que o relato dela sirva de exemplo para todos que ouça. Segundo ela abortou por uma desilusão amorosa, abortou e o aborto causou a morte dela, então foi suicídio. Num dos momentos que ela se viu no Vale dos Suicidas, tinha duas figuras lá que seriam humanas, mas estava tão desfigurada, tão dementada, que perseguia ela o tempo inteiro. E falou com ela: olha, você não presta, você matou seu filho, se o seu homem gostasse de você, ele estaria aqui com você, cadê ele? E pior que você matou seu filho, mas nem para isso você é competente. Olha, pendurado na sua barriga, os pedaços do seu filho. Segundo ela, a Fátima, quando ela olhou para o ventre, ligado no cordão umbilical, tinha pedaços da criança que ela tinha abortado e uma cabeça da criança olhando para ela com um olhar triste e chorando, mas aquele choro mais estridente do mundo. Segundo ela, pegava uma pedra e tentava matar aquela cabeça, mas não conseguia. Era como se fosse de borracha. Ela acabava de amassar, a cabeça restabelecia e voltava a chorar. Mas isso, na verdade, meus irmãos, é o mundo imaginário do remorso acumulado que a pessoa constrói. E aí, a própria consciência acaba causando nela esse tormento terrível que faz com que ela fica vendo essa coisa maluca. E todos nós estamos sujeitos a isso. Tem relatos de médicos que praticavam aborto e que se suicidou, e a consciência dele tão pesada que ele ficava vendo menina entrando, saindo da barriga dele, os bebês. Então, é terrível. O Chico Xavier traz outra notícia, que é muito comum a gente não entender por que essa pessoa nasceu desse jeito, tem tantos irmãos perfeitos, e esse menino nasceu desse jeito. Ele fala o seguinte, que a pessoa que cometeu suicídio, por exemplo, com um tiro na cabeça, segundo o Chico, é praticamente certo que na vida futura, para corrigir, para recuperar do erro praticado na existência atual, ele retorna com problemas de cabeça. Ele vai ser um retardado mental, vai ter problemas neurais gravíssimos, porque lembre que o perispírito é um corpo tal qual o nosso, que encaixa no corpo físico. Ele tem os mesmos órgãos.
E esse tiro na cabeça, ele causa danos na formação perispiritual da cabeça. Vai acertar o cérebro, o cerebelo, a hipófise, a epífise, e vai causar danos. Então, como que essa pessoa vai voltar normal? Pessoas que bebem muito, vai voltar com problemas do fígado, problemas hepáticos, vai ter cirrose. Pessoas que fumam muito, vai ter problema pulmonar graves. Então, a gente tem que se cuidar para preservar o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Porque todos os nossos atos geram consequência. Você pode começar a pagar pelo ato imediatamente, ficando vinculado ao corpo e sentindo todas as agruras de sofrimento e percepções de dor do corpo em decomposição. Você vai ver que nada mudou, simplesmente você acumulou um problema a mais. Vai para o vale dos suicidas e vai ter que ficar lá até a sua consciência ficar em paz com ela mesma e pedir a providência divina, o socorro, porque a gente, quando está nessa situação, no vale do suicida, a gente está numa situação de degradação tão grande que a gente não percebe nada nos arredores. Mas no plano espiritual existe uma colônia que chama Colônia Maria de Nazaré, que ela é presidida pela Virgem Santíssima. E o Vale dos Suicidas é cuidado por ela. Então, todo suicida, todos, são cuidados por Maria. Por Maria e por seus auxiliares. Ela tem uma legião de mães e avós que trabalha diuturnamente no amparo e resgate aos suicidas. Mas, às vezes, os suicidas não enxergam aquela fresta de luz que está em volta dele ali para socorrê-lo. E fica anos e anos no Vale dos Suicidas, vivendo como se fossem animais selvagens da pior espécie. Até que se perdoa. O perdão incondicional é o caminho para o retorno. Então, a gente tem que perdoar aos outros e tem que se perdoar. Quando a gente se perdoa, quando o suicida se perdoa, aquele remorso que ele carregava com ele começa a amenizar. E aí ele é capaz de enxergar que em volta dele tem espíritos benfeitores, os mensageiros da luz, que está pronto a resgatá-lo, para levar para a colônia espiritual, para fazer o tratamento e preparar para reencarnações futuras. E reparar os danos que foram causados. Aí que vem isso que o Chico está falando. Depois que ele é resgatado do Vale do Suicida, vai para a colônia Maria de Nazaré, é matriculado num curso para aprender a entender o que é a vida, o que é a dádiva da vida, para respeitar a vida, para não correr o risco de vir aqui e se suicidar de novo. E muitos acabam falhando e cometendo o mesmo suicídio, o mesmo ato. Na verdade, gente, todos nós, em algum momento, fomos suicidas. Não existe ninguém que não foi suicida. E a gente precisa dessas informações para as pessoas entenderem que essa existência que nós temos aqui é uma oportunidade ímpar para a gente se esclarecer e não incorrer no mesmo erro. Então, vai para a colônia de Maria de Nazaré, é tratado, mas volta com esses problemas que o Chico apontou. O espírito suicida, ele retorna em vidas futuras, mas com o sinal da agressão que ele praticou contra seu corpo. Imagina, então, uma pessoa que se atira de um prédio e se quebra tudo. Imagina uma pessoa que se joga na frente de um ônibus, de um trem, de um veículo em alta velocidade, que sofre fraturas múltiplas. Ele vai vir paraplégico. É a lógica do ensinamento do Chico. Ele vai vir tetraplégico. Não tem gente. Você fala, como que pode uma criança nascer paraplégica? Tetraplégica? E aí a gente vai... Não estou dizendo que são todos, porque tem espírito que vem com missão. Ele pede para vir daquele jeito, para adiantar a sua evolução, mas o suicida, aquele que atenta contra a própria vida, aquele que viola a lei de Deus, viola a lei divina da existência do corpo físico, veículo de transporte do espírito para o seu aprimoramento, ele, segundo informado pelo Chico, segundo ele, o Emmanuel que disse isso para ele vem com todos os sinais do ato que ele praticou. Então, nós temos que
Alertar todas as pessoas que eventualmente tenham pensamento suicida que não vale a pena. O suicídio não é solução de problema. O suicídio é acúmulo de problema. Como eu disse, nós temos o consolo, que todos os suicidas são cuidados por Maria. Inclusive, o primeiro que ela cuidou foi de Judas Iscariotes, que hoje é um dos espíritos mais elevados na hierarquia espiritual. Mas ela cuidou dele. E a partir dele, ela expandiu a colônia espiritual Maria de Nazaré, que tem vários servidores, vários colaboradores, para recuperar, para dar oportunidade daquele que fracassou no enfrentamento do seu programa reencarnatório aqui na Terra, que ele tenha condição de voltar e reparar. Agora, a reparação não é fácil. A reparação é dolorosa, como nós vimos. Nós vamos carregar a marca dessa violência que nós praticamos contra o nosso corpo físico e contra o corpo perispiritual, para, graças à providência divina, ter a oportunidade de reparar o nosso ato. Os problemas que nós criamos são responsabilidades nossas. O Emmanuel, no prefácio do livro Entre a Terra e o Céu, ele tem uma frase lá que ela é de uma importância. Ele fala o seguinte: ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Então, quando nós emprestamos o nosso ouvido para alguém que tem pensamento suicida, mas em qualquer outra situação, mas no caso específico que tem pensamento suicida, nós não estamos ajudando a ele, nós estamos ajudando a nós mesmos. Ele fala que o tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Olha a profundidade dessa mensagem do Emmanuel. Não ouvides que o teu hoje, meus irmãos, não duvide, as nossas escolhas de hoje refletirão inexoravelmente na nossa vida, no nosso dia de amanhã. Nós temos a oportunidade de escolher como é que nós queremos retornar ao plano espiritual. Nós vamos voltar ao plano espiritual para ficar preso a um corpo em decomposição no cemitério por 20, 30, 40, 50 anos? Nós vamos voltar para o Vale dos Suicidas para ficar enfiado em cavernas, sendo perseguido por espíritos animalizados? Ou nós vamos nos humilhar em determinadas situações, enfrentar as nossas dificuldades que nós criamos e viver a vida que nós imploramos a providência divina para virmos a esse mundo viver, e voltar ao plano espiritual como um farol aceso para a nossa caminhada e o nosso encontro aos mais elevados benfeitores, para a continuidade do nosso trabalho no plano espiritual, para o nosso aperfeiçoamento como espíritos. O Emmanuel está falando nesse prefácio do livro Entre a Terra e o Céu. A escolha é sua, é minha. A dificuldade é grande? Pode até ser, mas ela não é insuperável. Não é insuperável. Ler para vocês umas anotações que eu fiz aqui. Principalmente para aqueles que eventualmente têm pensamento suicida, que acha que a vida não está boa, que está difícil. Pode até estar, mas se está difícil, meu irmão, continue, persevere, persista, vai passar. Maria falou com Chico, vai passar. Isso também passa. Está frustrado? Continue, supere a frustração. Está exausto? Está cansado? Continue. A nossa existência é breve, é um piscar de olhos. Está doendo? Continue, a dor vai passar.
Foi traído? Continue e não traia. Ruim é quem traiu. Não seja igual. Foi abandonado? Continue e não abandone. Errou? Continue e acerte. Lembra do Chico? Não é possível voltar e fazer um novo começo. Mas é possível recomeçar e fazer um novo final. Então, meus irmãos, vamos viver a vida que Deus nos deu. Vamos respeitar essa oportunidade que nós tivemos. E não vamos fraquejar. O suicídio não é uma boa escolha. O suicídio tem consequências que nós vamos ter que suportar em existências futuras. Eu falei de 4, mas são muito mais. Mas hoje nós vamos ficar com essas. Eu quero agradecer muito a atenção de todos. Eu espero que, embora tenha sido tratado de forma superficial, mas que essas notícias que eu trouxe do suicídio no plano físico, das suas consequências no plano espiritual, sirvam de reflexão para cada um de nós, para que a gente não incorra nesse erro. Não nos é dado o direito. Aliás, isso é uma pergunta que o Kardec fez para o espírito, e ele falou, olha, somente a Deus é dado tirar a vida, ao homem não. Não nos é dado o direito de tirar nossa própria vida, porque nós somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, nós temos que vir, viver e voltar no tempo de Deus. Que Jesus nos abençoe. Fique todos com Deus. Foi uma alegria reencontrá-los. Espero, no futuro bem breve, nos encontrar novamente. Que Jesus abençoe a todos nós. Um abraço a todos.